A nova temporada do programa No Pique da PUC está começando. A volta às aulas de todos os cursos da universidade. Você pergunta e nossos professores respondem. E o nosso assunto de hoje é separação. Os serviços de assistência judiciária oferecidos pela universidade. Tem ainda uma dica de um clássico do cinema italiano. Cinema Paradiso. A gente volta em 30 segundos. A PUC Minas Poços de Caldas promove o desenvolvimento humano e social prestando serviços acessíveis à comunidade, clínicas de fisioterapia conveniadas ao SUS, único estúdio de pilates de uma universidade na região, clínica de psicologia com plantão psicológico e orientação vocacional, serviço de assistência judiciária, biblioteca com mais de 80 mil títulos, centro veterinário com consultas, internação e cirurgias. PUC Minas Poços de Caldas, qualidade de ensino, qualidade de vida. Primeiro dia de aula de alguns e volta às aulas para muitos. Tempo de matar a saudade da turma ou fazer novos amigos. Veja como foi o primeiro dia de aula da universidade. Letícia Caloura, do curso de Medicina Veterinária, e definiu bem o primeiro dia de aula. É estranho, né? Diferente, sei lá, nem sei como explicar, é estranho. Mas para quem já passou desta fase, o retorno às aulas é também um momento de matar a saudade. Caio e Gabriela estão no 4º período de arquitetura e estudam juntos desde o primeiro. Está acostumado a praticamente conviver o ano inteiro, aí nas férias até que dá para dar uma saudade. Dá para sentir bastante saudade e quando volta é tudo a mesma coisa. Parece que a gente se vê todos os dias. No nosso quadro Talentos da Casa, hoje você vai conhecer uma funcionária do Centro Veterinário que é também bailarina. Veja só. Meu nome é Andresa, eu trabalho aqui na PUC há 15 anos e agora eu vou falar sobre um pouco da dança. Eu faço dança desde pequena, fiz uma parte da adolescência e há 4 anos resolvi voltar. Hoje faço as modalidades de balé clássico, faço flamenco, faço atividades no ritmos, que é uma dança que não vai para o palco, mas são vários ritmos e a gente acaba aprendendo de tudo um pouco. E há 2 anos resolvi fazer o flamenco, que era uma dança que eu não tinha, assim, que eu não esperava, né? E hoje sou apaixonada por ele. A dança para mim hoje faz parte da minha vida, não me vejo sem ela. Só que ela exige dedicação, exige amor e a dança para mim é assim, ela não faz só bem para o corpo, ela faz bem para a alma, ela traz alegria e ela faz bem para a vida. A PUC Minas Poços de Caldas promove o desenvolvimento humano e social prestando serviços acessíveis à comunidade, clínicas de fisioterapia conveniadas ao SUS, único estúdio de pilates de uma universidade na região, clínica de psicologia com plantão psicológico e orientação vocacional, serviço de assistência judiciária, biblioteca com mais de 80 mil títulos, centro veterinário com consultas, internação e cirurgias. PUC Minas Poços de Caldas, qualidade de ensino, qualidade de vida. Conheça um pouco mais do Serviço de Assistência Judiciária da Universidade. O SAJ, Serviço de Assistência Judiciária da PUC Minas em Poços de Caldas, presta serviço gratuito jurídico-social à população carente há mais de 20 anos.
O SAJ, ele consiste e tem a função de atender as pessoas que não possuem condições para arcar com as despesas de advogados, não é? Possibilitando aí o acesso à justiça às pessoas. É feito um rastreamento aqui, né, de quem não tem condição de pagar, e nós passamos aí a atender, não é? E quem atende são os próprios alunos com o monitoramento dos professores. Advogados experientes supervisionam e auxiliam os estagiários do curso de Direito em demandas cíveis, familiares, sucessórias e criminais. Aqui no SAJ, a gente exercita a prática da advocacia, desde o momento em que o cliente procura a gente até o desfecho final do seu caso. A gente entra com a ação, acompanha o processo até o final, submetendo aos professores a solução que a gente entende cabível. E fazendo isso, a gente vê o direito sendo aplicado aí na prática, principalmente se contar que nosso público-alvo aqui são pessoas carentes, nos dá mais prazer em trabalhar no SAJ. Por meio do SAJ, o aluno vivencia casos peculiares, entra em contato com o mercado de trabalho e coloca em prática o aprendizado em sala de aula. Eu sou cliente do SAJ. Eu tenho uma irmã que teve um problema com a justiça de repercussão nacional. Procurei o SAJ, fui muito bem atendida. Dentro de todas as possíveis possibilidades de ação, eles trabalharam em cima do caso e estão trabalhando. Tudo que um advogado formado poderia ter feito foi feito pelos estagiários e eu estou satisfeita com o atendimento do SAJ. Uma experiência gratificante e a oportunidade de ajudar pessoas com comprometimento e companheirismo. SAJ, Serviço de Assistência Judiciária, PUC Minas, Poços de Caldas. Você sabe a diferença entre união estável e separação? E como se calcula o valor da pensão alimentícia? Você pergunta e nossos professores respondem. Quanto tempo é uma união estável? Com o advento do nosso Código Civil de 2002, a partir de então, não precisa mais nenhum lapso de tempo mínimo para configurar uma união estável. Basta que as pessoas tenham, e aí ambos, né, o casal, tenham o ânimo, a vontade de constituir uma família. Se essas pessoas se unem com essa vontade, exteriorizam essa vontade, né, que tenham esse comportamento perante a sociedade, já está configurado uma união estável. Até que idade o pai separado precisa pagar a pensão? Toda vez que existe uma separação do casal, aquele que não fica com a guarda da criança tem o dever de prestar os alimentos. E esses alimentos são devidos, quando eu falo alimentos, eu estou falando em não só comida propriamente dito, mas tudo necessário para a manutenção daquela criança. Alimentos propriamente, saúde, educação, vestuário, lazer. Isso é devido porque a criança não tem condições de prover o seu próprio sustento. Então esse pai tem que pagar até a maioridade civil. Entretanto, após a maioridade civil, que ocorre aos 18 anos, se houver a necessidade ainda, por conta da falta dessa condição de prover o seu próprio sustento, porque a pessoa ainda está estudando, o pai ainda tem que pagar, no mínimo, até terminar a faculdade. Gostaria de saber como se calcula o valor da pensão alimentícia. Os alimentos são devidos em uma proporção. Nós verificamos aí dois requisitos principalmente, um binômio, como se fosse uma balança, necessidade de um lado e possibilidade do outro. Necessidade de quem? Necessidade daquele que vai receber os alimentos. Que se for menor, essa necessidade é implícita, né? Você não precisa de tanta prova assim, porque o menor não tem condições de prover o seu próprio sustento. E a possibilidade do outro lado é daquele que vai pagar os alimentos, seja ele o pai ou a mãe, não importa. E aqui nós vamos verificar a condição financeira, não é? O que ele faz, quais os seus rendimentos. E nessa situação, o juiz sempre tem que ponderar esses dois elementos e equalizá-los. A pensão paga só para os filhos ou para a ex-mulher também? Se essas duas pessoas que conviviam juntos sob o regime do casamento, quando se separam, quando se divorciam, não têm condições de prover o seu próprio sustento,
o outro cônjuge, ainda que não tenha nenhuma culpa na separação. Aliás, hoje a gente não discute mais culpa com relação ao término da união, tem que pagar esses alimentos. Então, os alimentos são devidos tanto por conta da relação de parentesco entre pai e filho, né, entre avô e neto, isso pode acontecer, o avô pode pedir alimentos para o neto, como com relação a esse vínculo matrimonial, ou seja, o marido tem que pagar alimentos para a mulher, se for o caso, se ficar comprovada essa necessidade, e vice-versa. A dica de hoje é de um clássico do cinema italiano, dirigido pelo cineasta Giuseppe Tornatore, o filme Cinema Paradiso. Meu nome é Tereza Cristina Alvise, eu sou professora da fisioterapia e coordenadora da extensão do campus aqui em Poços de Caldas. E a minha dica de cinema é o Cine Paradise. It's the classic story of a young man, the magic of the movies, and an unforgettable romance. Então, eu sou uma pessoa que considera o cinema sempre uma coisa muito mágica, e esse filme me tocou profundamente. É um filme já de muitos anos, é um filme que foi muito premiado, mas, independente da premiação, é um filme que ele remonta a questão do sonho, a questão do cultuar aquilo que é bom, a cultuar o amor, e ele retrata a relação de um menino, né, numa cidadezinha italiana, com o funcionário que rodava os filmes, né, os filmes de rolo, naquela vilazinha. E como o cinema, na época, era a maior interação com o mundo exterior, esse filme ele relata diversas situações, né, e que depois esse menino ele se torna um diretor de cinema muito famoso, mas que ele perdeu a capacidade de amar. E ele retorna nessa cidadezinha, não posso contar o filme para vocês, porque senão você perde a graça, mas é um filme que faz a gente refletir sobre poesia, que faz a gente refletir sobre amor, que faz a gente refletir sobre amizades, sobre as relações, sobre a nossa infância. É um filme que faz a gente pensar sobre as nossas memórias. E para as pessoas que são mais novas, é muito importante que a gente também assista filmes mais antigos, para que a gente também possa entender um pouco mais sobre a linguagem do cinema, sobre a linguagem de uma determinada época, né, de uma determinada sociedade, de uma situação. E fica a minha dica para vocês, e eu garanto que vocês não vão se arrepender. Experience the passion that spanned the years. And discover only in this version what really happened to the love of a lifetime. Cinema Paradiso. O programa No Pique da PUC já está terminando. Você fica agora com o Eureka e a gente se encontra no próximo sábado. Até lá. Tchau, tchau.